Vamos desfrutar da palavra do Senhor? Vamos. Retomando o tema que nós estávamos tratando, construindo um futuro. Em Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oremos. Pai, os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Assim como os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. No Senhor encontramos abrigo. É no Senhor que descansamos, porque Tu és o nosso porto seguro. Quando olhamos para os montes, hoje sabemos que de lá, do Senhor, vem o nosso socorro. Que o Teu Espírito nesta hora possa nos socorrer através desta palavra. Que esta palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que esta palavra produza vida e vida em abundância. Pois nós queremos, Pai, ser fortalecidos pelo Senhor através desta palavra. Que toda dúvida agora cesse. Que toda tormenta agora se acalme, que todo vento cesse, porque Deus vai falar, porque o Senhor falará aos nossos corações, e nós queremos ouvir apenas a Tua voz. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, irmãs, minha preciosíssima família espiritual. Eu tenho falado muito nesses dias sobre a importância de nós construirmos um futuro, porque nós acreditamos que Deus tem um futuro precioso, grandioso, preparado para cada um de nós. Nós não temos receio quanto ao nosso futuro, nós não temos nenhuma preocupação por aquilo que está por vir. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E o que nós precisamos então, bispo, é desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós temos que buscar a direção na palavra de Deus para construirmos um futuro onde nós veremos a boa e a poderosa mão de Deus em tudo. Eu tenho falado muito sobre essa questão do trabalhar, se dedicar, porque toda construção, toda grande obra, todo grande projeto vai exigir, sem dúvida nenhuma, um esforço, um trabalho, uma dedicação. Se eu tenho um sonho, eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar por este sonho. Se tem algo que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso trabalhar por isso. E Deus me falava ao meu coração, e agora eu quero compartilhar esse recado de Deus com você, porque ele é muito importante, muito sério. Acerca destes sabotadores que se levantam contra as nossas vidas. Eu falei a semana passada e retrasada sobre isso. Falei sobre a história de Neemias, onde Sambalate, Tobias e depois posteriormente Gesem começaram a se levantar como um sabotador ou um opositor na vida de Neemias, que estava fazendo uma grande obra. E Neemias diz assim: olha, eu não vou parar o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. E eu mostrei também no domingo acerca da vida de Daniel, porque armaram uma arapuca, fizeram uma trama para que Daniel fosse desonrado. E Deus falava comigo sobre essa questão de Daniel, que às vezes situações se levantam para nos colocar num lugar de destaque e de honra. Você sabe que o rei tinha Daniel como alguém com um alto escalão. Ele pretendia colocar Daniel como principal administrador de todo o reino. Então ele via o potencial em Daniel, porque a Bíblia diz que em Daniel havia um espírito de excelência. O Espírito de Deus, o mesmo que está em mim, o mesmo que está em você. Pois bem, o que eu quero que você entenda? Aqueles homens, quando colocaram Daniel naquela cova, junto com os leões, eles acharam que era o fim de Daniel. Na verdade, aquilo que parecia ser o fim de Daniel, não era o fim, era a grande promoção,
porque o rei Dario vai lá ver que Daniel está vivo. Aqueles homens que se levantaram contra ele, todos morreram. A família desses homens morreram junto com eles. E a Bíblia diz que Dario mandou que todas as províncias aonde ele governava, que respeitassem e adorassem o Deus de Daniel, porque era o Deus vivo. Por que é importante você ter essa consciência? Eu quero fazer você pensar nisso. Por quê? Porque às vezes você acha, eu tenho tratado esse assunto, você acaba sabotando, você acaba sendo um opositor de si mesmo. Quando você diz assim, olha, eu não tenho potencial, eu não tenho capacidade, você vê as coisas não dão certo para mim, as portas não se abrem. Sabe que você pode ser um grande comerciante e não sabe? Sabia que você pode ser um grande administrador e não sabe? Talvez alguém que esteja me assistindo agora, que trabalhe há anos, anos e anos, muitos anos você trabalha para alguém, e você sem perceber, você enriqueceu alguém. Quantas pessoas às vezes começaram numa empresa pequenininha, desse tamaninho, miudinha, e você ali com o seu trabalho, com o seu esmero, com a sua dedicação, sem faltar, indo trabalhar doente, indo trabalhar cansado, você fez aquela empresa crescer. Talvez uma ideia que você deu, uma facilidade que você tem de dar ideia, e aquilo foi dando certo, e talvez você hoje trabalhe num lugar em que você fez com que aquilo se tornasse o que é hoje. E às vezes você tem medo de empreender no seu próprio negócio. Quantas pessoas, às vezes enriquece outras pessoas, quantas pessoas, filhos e filhas de Deus, com talento, com capacidade, emprestam o seu talento, emprestam o seu trabalho, a sua capacidade, para ganhar um salário, por melhor que ele seja, e não percebe, ou tem medo, diz assim, eu não vou empreender, porque se eu empreender, estou dizendo que você tem que largar tudo e empreender, mas eu quero que você saiba que você tem potencial. E aí algumas pessoas, e se não der certo, se eu tentar, e se eu não conseguir, e se eu fizer isso, e as coisas não acontecerem, escute, esse é um pensamento equivocado, esse é um pensamento sabotador. Por quê? Porque quando um pensamento vem, coloca medo, pânico no seu coração, ou dúvida, isso não procede de Deus. Você tem potencial e você tem que se ver como Deus te vê. Deus acredita em você. Você precisa acreditar no potencial que você é nas mãos de Deus. Perceba que Daniel não sabia o potencial que ele tinha, porque a partir daquele momento, muitas coisas passaram a acontecer e foram colocadas nas mãos de Daniel. José não sabia o potencial que ele tinha para ser um grande gestor, um grande administrador, até que ele foi tirado de uma cela, de uma cadeia e colocado ao lado de Faraó. Se você analisar, grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, só descobriram o seu potencial depois de passarem por momentos de dificuldade. Então, no momento de adversidade, no momento de luta, no momento, seja ele qual for, você precisa entender que Deus te habilita e te capacita e te potencializa para que você possa fazer algo muito maior do que você imagina. Então, você percebe, biblicamente falando, que muitos homens e muitas mulheres de Deus foram exaltados, né? Você vê o caso de Neemias. Neemias era um copeiro, era um homem que servia a bebida do rei, e de repente ele não sabia que dentro dele existia um administrador, um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras. Ele não sabia, até que Deus o colocou naquele cenário. Eu me recordava hoje pela manhã de como age uma águia com seu filho. Vocês sabem como que uma águia age? Uma águia, quando ela vai ter os seus filhotes, ela pega os seus ovos e ela sobe a montanha mais alta que existe na sua região. Ela sobe e ela coloca ali no seu ninho, faz o ninho e coloca os seus ovos ali. Por quê? Para que nenhum predador venha e coma os seus ovos. Então a águia vai na montanha mais alta e ali ela protege. E quando nascem os seus filhotes, ela desce para caçar, ela pega o alimento e ela traz o alimento, a águia, e ela dá o alimento para os seus filhotes. Mas chega um momento em que a águia, naquela montanha mais alta em que ela construiu o seu ninho para proteger os seus filhotes, há um momento em que a águia com o bico vai empurrando o filhote,
E quando pensa que não, ela joga ele precipício abaixo. E a águiazinha vai naquela queda para a morte. E quando ela percebe que algo está acontecendo, que ela vai morrer, que é um senso natural, ela então começa no desespero a bater a asa e ela voa. E ela começa então a voar. E aí, no momento de desespero, a águia descobre que ela sabe voar. Então eu quero que você saiba que você tem muito potencial e que você sabe voar. E o que impede um filho de Deus e uma filha de Deus, bispo, de voar? São alguns opositores. O maior opositor às vezes é você mesmo. Você acha que você não é capaz. Às vezes eu vejo pessoas que não têm Deus, que empreendem em um lugar, 2, 3... Bispo, eu tenho um primo que empreendeu 10 vezes e deu errado. Amados, nada dá errado quando nós empreendemos, nem que você adquira experiência do que você passou. O problema é às vezes alguém olhar e ter medo de empreender. Quando eu digo empreender, estou falando largar o seu emprego e montar um negócio próprio. Seja para comprar uma casa, seja para uma mudança de vida, seja às vezes, bispo, eu estou insatisfeito no meu trabalho, sim, a minha questão é profissional. Sabe, quando você vai trabalhar todos os dias, você não tem, bispo, é uma tormenta na minha vida. Eu sou perseguido pelo meu encarregado, o meu encarregado me atormenta. Talvez esse encarregado sejam aqueles 2 presidentes e os governadores que ficavam com Daniel, puxando o tapete de Daniel, empurrando Daniel para uma cova, para que a vida de Daniel mudasse. Então às vezes um encarregado, um problema, é o passaporte para que você tenha uma transformação na sua vida, porque talvez você não tenha coragem de tomar essa decisão. Então o que impede muitas pessoas, e é um opositor e um sabotador, além de nós mesmos, eu falei aqui, de pessoas que se levantam, às vezes um familiar, às vezes a inveja está na própria família, às vezes o opositor é um pai e uma mãe que não percebe que está podando um filho de crescer e de voar. Não faz isso, você não vai, olha. E às vezes o pai e a mãe não percebem que a atitude que ela tem está impedindo esta águiazinha de voar. Está impedindo esta águiazinha de voar. Então o que eu quero hoje tratar com vocês? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância de nós termos um fundamento, a base muito bem construída, e construir sobre esta base uma vida frutífera. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo diz assim: lancei o fundamento como prudente construtor. Ele diz, eu lancei o fundamento e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, há uma edificação. Deixa o versículo na tela, por favor. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um vê. Há um fundamento que nós não podemos fugir dele. Então nós temos que edificar a nossa vida sobre um fundamento que já foi posto, que é Cristo. Então como que eu vou edificar? Como que eu vou fazer? Primeiro saiba o seguinte: você precisa ter um fundamento. Bispo, por que o opositor consegue impedir homens com potencial de não crescerem na vida, de não alcançarem os seus objetivos? Porque algumas pessoas não estão construindo sobre o firme fundamento. Um relacionamento com Deus é muito importante. Os dias são maus, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da proteção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos do cuidado de Deus conosco. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Você precisa ter uma vida espiritual madura, construir uma vida com Deus. E a partir daí, você vai ter a visão dada por Deus de como construir a sua vida. Paulo diz assim: eu lancei o fundamento foi posto. Agora eu quero falar sobre como edificar sobre esse fundamento. Tem os opositores, e um dos maiores opositores, dentre tantos que eu vou tratar aqui, nós vamos estudar mais sobre isso, é um opositor chamado passado. Porque o passado tem sido um grande vilão na construção do futuro de muitas pessoas.
Sabe que alguns sempre revolvem o lixo, voltam para o passado, sabe? Voltam algumas velhas questões. Escute uma coisa, não dá para acertar um alvo olhando para trás. Não dá para construir um futuro olhando para o passado. Não dá. Não dá para eu pensar em fazer algo novo, algo grande na minha vida, se eu estou amarrado, preso a questões do passado, que eu insisto em não deixar. Tem coisas que prendem de tal forma, seja por uma birra que a pessoa tem de não largar aquilo, seja por um hábito que a pessoa desenvolveu de se automutilar com o seu próprio passado, ou às vezes mutilar a sua vida, o seu futuro, o seu casamento, a sua vida com Deus, por conta de erros, de traumas, de questões do passado. Escute uma coisa, não há nada mais ultrapassado do que uma hora atrás, porque não tem como voltar. Digo, o passado tem que ficar para trás. Escute, se o seu passado não ficar para trás, é impossível que você construa um futuro novo com Deus para você. Se você não entender que o passado tem que ser para você um professor, que o passado tem que ser algo que quando você olha não te fere mais, o passado tem que ser algo que quando você olhar você tira as lições e mais nada, ou seja, eu aprendi com o meu passado, passou. Se você não compreender isso, talvez essa seja a causa da sua vida hoje estar do jeito que está. Talvez hoje seja a razão porque muitas coisas não estão acontecendo à sua volta. Talvez esse seja o motivo porque nada na sua vida vai para frente. Ou talvez porque você não tenha coragem de empreender. Talvez o que falta é você hoje tirar este laço, tirar, sabe, este nó, esta amarra que te prende ao passado. Todos nós temos um passado que talvez tenhamos do que nos envergonhar. Todos nós temos coisas que nós fizemos na vida que é motivo para nós talvez de tristeza e de vergonha. Todos nós temos algo no passado que alguém nos fez, alguém nos feriu, alguém nos traiu, alguém nos enganou, alguém nos machucou, ok? Agora, eu não posso viver amarrado a isso, porque isso é uma maneira de sabotar o meu futuro. Você consegue entender o que eu estou te falando hoje? Então eu vou te mostrar isso biblicamente para você compreender. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Ele disse, eu não alcancei o que eu pretendo, o que Deus tem para mim. Ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja só, no versículo 13, Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. 13, diz isso. Avançando-me para as coisas que está aqui na tela, o 13. Pode deixar que eu estou falando, aí pode deixar para o pessoal ir vendo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo diz assim, olha, o que eu fiz, o que eu cometi, os meus erros, as minhas falhas, eu vou deixar para trás. Porque Paulo tinha uma dor muito profunda, um espinho na carne de Paulo, né, que muitos dizem um monte de coisa. O espinho na carne de Paulo era o remorso. Quando Paulo lembrava que ele havia consentido na morte de Estevão, um mártir da igreja, quando Paulo lembrava as coisas que ele havia feito, as cartas que ele pegava para poder ir e agredir, sabe, consentiu na morte de muitos homens de Deus, ele trazia esta culpa muito grande com ele. E Paulo diz assim, olha, uma coisa eu faço, eu vou deixar o que ficou para trás para eu poder avançar, para eu poder prosseguir, para eu poder alcançar o prêmio que Deus tem
para a minha vida. É este conselho que eu quero dar a você. Não se pode edificar nada olhando para o passado, ok? Não dá para nós vivermos amarrados, enlaçados a algo que já aconteceu. Então, faz parte do processo da construção do futuro, deixar as coisas velhas para trás. Por quê? Porque talvez você hoje seja alguém que alimente uma tristeza no seu coração. Talvez você seja alguém que alimente uma amargura na sua alma. Você tem raiva, tem ódio. Às vezes acontece de crentes, homens e mulheres de Deus que falam do amor de Deus. Às vezes líderes espirituais falam do amor de Deus, falam do amor cristão, falam que Deus é maravilhoso, mas tem um ódio no coração muito grande. Uma amargura que cega, a pessoa não percebe. Tem pessoas que perdem, sabe, as estribeiras por conta, quando alguém toca num nome, quando alguém fala de um assunto do passado, a pessoa perde às vezes a razão. Às vezes o passado, o seu passado, ele traz para você condenação. Quantas pessoas vivem se culpando por causa do passado? Paulo diz, eu deixei o meu para trás. Às vezes alguém que errou, bispo, eu errei. Bispo, eu falhei pesado com a minha família, eu traí a minha esposa, eu falhei. O irmão não tem noção das coisas que eu fiz. Ou talvez uma mulher que diga, bispo, eu pisei na bola, eu traí o meu marido, eu traí a minha família, eu errei. Agora, se nós queremos construir um futuro, nós não podemos permitir que a culpa assole o nosso coração todos os dias. Porque a condenação, o julgamento, a culpa, ela massacra e impede você de avançar. Eu vou te explicar como. Quando uma pessoa falha muito, ela falhou, ela pecou, ela cometeu alguma coisa grave na vida, a partir daí é entre você e Deus e a sua família. Ou seja, alguém que falhou, então você vai lá, você se reconcilia com seu marido, com a sua esposa, pede perdão, conta o que houve, perdoou, ok? Você se volta diante de Deus, se arrepende, ele diz, filho, eu te perdoo, vai, não peques, mas não faça mais isso. Você segue a sua vida. A partir daí, o diabo vai dizer para você, você é imundo, você é imunda. Olha, você é sujo, você é suja, olha o que você fez. Olha, você não merece o que Deus tem para você. Você não merece pensar grande, você não merece ir além. Isso é mentira. Isto é uma mentira que Satanás, como opositor dos teus sonhos, quer que você acredite. Porque Jesus diz a mim e a você, desculpem, vá e não peques mais. Filho, nem eu tampouco te condeno. Vá e não. Ele te dá a oportunidade de ir, e de seguir, e de avançar, e de viver uma vida com Deus. Então não deixe a culpa, a vergonha, o remorso, sabe, algo tomar conta do seu coração ao ponto de você achar que você não é merecedor de uma oportunidade de recomeçar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não permita que o diabo use dardos na sua mente para te acusar. Não permita que o diabo fique te acusando e paralisando você, porque isso às vezes, sem você perceber, é a causa, é a razão da sua vida estar do jeito que ela está. Porque vira e mexe, você está voltando, olhando para trás. Vira e mexe, você está com aquele mesmo sentimento. Vira e mexe, você está... Há pessoas vingativas na obra de Deus. Escute, vingança não é de Deus. Às vezes alguém que traz uma raiva no coração por conta de algo que aconteceu. Sabe que às vezes, vou dizer de igreja, de obra de Deus, né? Eu já há muitos anos na obra de Deus, 20 anos pastoreando igreja, eu já vi algumas coisas. Às vezes a pessoa vai lá e faz alguma coisa, reclama de uma criança, reclama, e às vezes o pai, a mãe, o filho já cresceu, já virou um homem feito, já se casou, já tem filhos, e às vezes o pai e a mãe têm uma raiva de alguém que um dia falou que o meu filho, meu Deus, não deixa isso tomar conta do seu coração. Diz, porque um dia eu estava numa igreja, no antigo ministério, você não sabe o que eu ouvi. Pessoa me maltratou, falou alto comigo. Sabe, eu tenho esta mágoa comigo, porque era um pastor, era um homem de Deus, vacilar há 25 anos, mas isso não sai do meu coração. Meu Deus, 25 anos.
alimentando amargura no coração. É por isso que a vida de muitas pessoas não vai adiante. É por isso que você vê, parece que a obra de Deus mudou. Antigamente parece que havia mais amor, mais carinho. É porque as pessoas estão alimentando cada vez mais sentimento de vingança, de raiva, de tanta coisa no coração. Você é uma nova criatura, amado. Sabe, não deixe o seu passado te acusar. Quando te perguntarem do seu passado, simplesmente diga que você não está mais lá. Eu vi essa frase, achei tão bacana. Quando perguntarem do seu passado, você diga: faz tempo que eu não estou mais lá. Ah, mas você lembra que você fez isso? Fala: Ih, faz tantos anos que eu não lembro mais disso. Eu não estou mais lá. Isso não faz mais parte da minha vida. Não tenha medo de falar do seu passado. Não tenha medo de colocar o dedo na ferida. Não tenha medo. O seu passado não pode fazer mais nada com você. Senão você vai ficar alimentando trauma, ressentimentos, coração amargurado, tristeza. Não pode. E aí a coisa não avança, a coisa não anda. Há pessoas que têm trauma, bispo, eu não quero saber. Uma vez eu ouvi isso aqui na nossa igreja. Aqui na nossa igreja, uma senhora: se eu não quero saber de homem na minha vida, homem é tudo igual, homem não presta, homem não vale nada. Amado, eu tive vontade de pôr uma saia. Eu tive vontade de pôr uma saia e dizer: homem não presta. Mas por quê? Porque ela se envolveu com alguém que não prestava. Misericórdia. Porque ela teve uma relação traumática. Misericórdia. Agora, isso não significa que homem não presta. Mas todos nós temos falhas. Agora, todos nós também temos qualidades. Todos nós estamos aqui para sermos lapidados por Deus, para sermos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Todos nós. Mas o que é isso, bispo? É alguém que está uma amargura tão grande? Eu disse: amada, mas a senhora é nova, a senhora pode refazer a vida. Não me rogue esta praga. Não me rogue esta praga, não quero mais saber de homem na minha vida. Falei: meu Deus. Você veja que ponto chega uma pessoa, porque o coração está amargurado, ela não consegue olhar para o futuro e ver Deus refazer e restaurar a sua vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O seu passado não define quem você é. Digo, o meu passado não define quem eu sou. Digo, o amor de Deus moldou o meu caráter. E o amor de Deus define quem eu sou. O que define quem você é o amor de Deus na sua vida, meu irmão. Sabe, ser uma nova criatura é viver a nova chance, a nova oportunidade de recomeçar todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. É a causa de nós não sermos consumidos. Sabe, então, não condene, põe essa frase para mim, não condene o seu futuro por conta do seu passado. Pelo contrário, mate o seu passado para construir o seu futuro. Deixa aí para a igreja ler. Não condene o seu futuro por conta do seu passado. Ou seja, eu vou arrebentar com todo um futuro que eu tenho pela frente por um erro do passado, por uma falha, ou por atitudes que eu tive por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, ou se deixou envolver por algo, pela carne ou qualquer outra coisa. Não condene o seu futuro, a sua vida, a sua história por conta do passado. Mate esse passado, aniquile, para que você possa construir um futuro com Deus. Amém? Então, eu vejo pessoas dizendo: não, porque os melhores anos da minha vida, porque os melhores anos que eu vivi, porque aquela época. Para, amado. Os melhores anos da sua vida são hoje. Bispo, mas naquela época meu pai tinha muito dinheiro. Nossa, naquela época minha casa era bem frequentada. Louvado seja Deus, que momento maravilhoso. Mas o melhor momento da sua vida é hoje. Tem gente que é saudosista, não olha para o futuro porque vive contemplando um passado que não existe mais, porque vive saudoso de uma época que não existe mais.
Em Eclesiastes, o sábio fala: jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Não é sábio você ficar se questionando: eu acho que eu era feliz e não sabia. Amado, cada época tem o seu valor. Cada época. Hoje eu recebi de um irmão da nossa igreja um videozinho, me arremeteu aí a 30 e tantos anos no passado. Cada coisa, eu falo: nossa, eu vi isso aqui, nossa, eu já vi isso aqui. Muito gostoso. Agora, passou. A vida mudou. A tecnologia é outra, a vida é outra. Nós estamos vivendo aquilo que Deus nos permite viver hoje. E se você quer construir algo para você, para a sua família, você precisa compreender isso. Uma outra frase que eu quero compartilhar com a igreja, coloca aí: pare também de viver da reputação do passado. Tem gente que, pega aquela reputação do passado e vive em cima disso, e acha porque no passado fez alguma coisa, que não precisa fazer mais nada. Olha aqui: pare também de viver da reputação do passado. Nunca permita que o passado ocupe todo o seu tempo. Não há nada tão distante quanto uma hora atrás. Não há nada tão distante quanto uma hora atrás, Riso. Não dá para voltar. Então assim, é importante você entender que você não pode permitir que o seu passado ocupe todo o seu tempo. Tem pessoas que ocupam o tempo todo do passado, pensando no passado, falando do passado. Você vai conversar: o passado, porque meu pai, minha mãe, meu pai fazia isso, meu pai batia, minha mãe era assim, porque eu sofri, porque eu isso, porque aqui minha vida não foi minha vida, porque é muito, muito sofrimento, muito desgosto, chora, e vai. Só se ocupa do passado. Se você ocupar a sua mente o tempo todo pensando em sofrimento, passado, que não deu certo, coisa ruim que você sofreu, trauma na vida, tantas coisas que você sofreu, não vai ter tempo para você pensar em construir um futuro. Você é capaz de compreender o que eu estou te falando? Então, eu vejo hoje pessoas que estão infelizmente assim na obra de Deus, não percebem. O tempo todo pensando no passado, olhando para trás, se culpando, se condenando, falando do que não deu certo. Então, o que nós precisamos compreender? Que a gente precisa agora se desembaraçar de algumas coisas. Você precisa olhar para a sua vida e falar: eu não vou deixar mais isso aqui me parar. Eu não vou deixar isso aqui, anular tudo que eu tenho para viver por conta de uma coisa. Eu quero falar com alguém que está aqui. Quero falar com alguém que está me assistindo agora pela internet. Não anule toda a vida que você tem pela frente. Não anule toda a vida que você tem pela frente por conta de erros que você cometeu no passado. É possível você fazer tudo diferente com Deus e construir a partir de hoje um futuro brilhante com Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que ele era uma praga para o povo cristão. Ele era uma praga para todos aqueles homens que pregavam Jesus naquela época. Jesus havia acabado de morrer, de ressuscitar, voltou para a glória com o corpo glorificado, e os seus discípulos e os apóstolos daquela época ficaram pregando a palavra, e Paulo perseguia e mandava matar, prendia, açoitava. A lei judaica, se você não sabe, o homem podia levar 40 chicotadas, uma quarentena. Então, quando alguém era preso por qualquer razão religiosa, mentirosa, ele era chicoteado 40 vezes. Se quando batesse por 40 vezes o chicote, não poderia mais bater 41, não poderia mais apanhar. Sabe o que Paulo mandava fazer? 39 menos uma, porque não completava o ciclo, e ele dizia: mais uma quarentena. E Jesus passou por isso. Jesus foi chicoteado, lembra? E é chicoteado. E quando chega numa quarentena 39, eles paravam. Falavam: não vou completar. Agora, mais uma quarentena, para ficar batendo. Paulo fazia isso, mandava fazer isso. Só que chega um momento que Jesus chama Paulo, transforma a vida dele, muda a vida de Paulo. Sabe o que Paulo faz? Ele teve que abandonar tudo aquilo que ele foi, para poder construir uma nova vida. Eu queria falar isso para você. Se você não estiver disposto a deixar tudo para trás, quem você foi, o que você fez, o que você falhou, o que você errou,
talvez seja a razão porque você não está conseguindo construir nada na sua vida. Talvez seja a razão porque as coisas param, porque a coisa trava, porque você não consegue, porque você está vivendo da culpa. Você está vivendo do remorso, de uma culpa que te condena. E aí, sem que você perceba, isso diz para você: você não é capaz, você não é santo. Imagina você fazendo isso, você não é digno de fazer isso. Estou aqui para te dizer hoje, que para Deus, todos os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Quando nós nos arrependemos de fato, de coração, diante de Deus, quando nós entregamos a Ele e nos acertamos, definitivamente Ele te perdoa, para que você tenha, a partir deste momento, a oportunidade de recomeçar a sua vida e construir a partir de agora um futuro certo. Isso não significa que as tentações não vão vir. Isso não significa que o inimigo não vai tentar de novo no teu ponto fraco, na tua fraqueza, ou intentar contra a sua vida. Mas isso significa que se você fizer isso, você terá a oportunidade de continuar vivendo a vida que Deus tem para você. Sabe o que é mais triste para mim como pastor? É me deparar com ovelhas que morreram há 20 anos atrás e que estão dentro da igreja. Pessoas que há 10 anos estão mortas e não percebem. Morreram espiritualmente. Morreram para Deus, perderam a alegria de servir a Deus. Perderam a alegria do primeiro amor. Perderam a alegria por conta de algo que, sabe, a pessoa se frustrou por algo que não aconteceu, por algo que não deu certo, ou porque tinha uma expectativa e foi frustrada, e aí a pessoa pega essa frustração e ela morre, e às vezes está na igreja morto há 10, 15, 20 anos, morto espiritualmente. Morto porque, sem que ela percebesse, sem que ele percebesse, deixou com que aquilo ofuscasse, houve uma frustração. Frustração todos nós vamos ter na vida, desde o momento em que você criar uma expectativa. Porque quando eu crio uma expectativa e ela não é correspondida, pode vir uma frustração. A frustração não existe. Ela é fruto ou resultado de uma expectativa que eu criei. Eu vou falar com tal pessoa, eu vou fazer assim, tal pessoa, e aí de repente você idealizou aquilo e não aconteceu. E aí você, sem perceber, está morto. Tem pessoas hoje literalmente que estão mortas, não fazem nada para sua família, não fazem nada pela sua própria vida, não faz nada para o Senhor. Você consegue perceber que há pessoas que você via que tinha tanto brilho para servir a Deus? Você consegue perceber isso, não? Você já se deparou com isso? Pessoas que eram fantásticas, extraordinárias, de um amor, de uma doação, de uma entrega, sabe? Pessoas que, eu vou fazer o projeto da Câmara, eu estou junto, bispo, eu vou fazer, Deus tem me abençoado, eu estou com você. De repente aquela pessoa, você fala, a igreja deve ter dinheiro na conta lá, isso aí não vai, não. Está morto. Morreu há 10, 15, 20 anos e não percebe. O que eu tenho que fazer, bispo? Paulo em Hebreus, põe para mim por favor, Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, não é assim que ele diz? Desembaraçando-nos de todo o peso, ele diz, de todo o pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas Paulo diz assim: desembaraçando para correr, desembaraçando para viver, desembaraçando para avançar. Tem que desembaraçar. O que está embaraçando? Tem que desembaraçar. Bispo, eu não tenho nada com o meu passado. Às vezes nós achamos. Você sabe que às vezes você não tem noção. Você acha que o teu passado, não tem nada, mas tem. Às vezes um momento, uma coisinha, uma fissura, um probleminha, uma pequena frustração, algo aconteceu e a pessoa, bum, ela para tudo. Desembaraça, meu irmão, para que o seu potencial venha à luz. Tem gente com um potencial muito grande para ser usado por Deus, mas está embaraçado em alguma coisa e a vida não avança.
Tem gente que tem um potencial grande, 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 mas muito grande para Deus. Mas a vida está tão embaraçada que a pessoa não consegue avançar. Talvez tenha algo tão grande para Deus colocar na tua mão. Talvez há uma empresa muito grande para Deus colocar na tua mão. Talvez há um projeto muito extraordinário para Deus colocar na tua mão. Talvez há uma mulher extraordinária, maravilhosa, para Deus colocar na tua mão, para você construir uma família. Talvez haja um homem extraordinário, maravilhoso, segundo o coração de Deus, para Ele colocar na tua vida. Mas você está tão embaraçada, você está tão embaraçado, que você não consegue enxergar, que você não consegue ver, nem o seu próprio potencial. Talvez você se menospreze, se desvalorize, não enxergue o potencial que você tem. Eu quero te ajudar nessa noite a se desembaraçar de tudo isso. Bispo, por favor, me ajude. Como eu posso me desembaraçar? Como eu posso não deixar que este opositor destrua o meu sonho, o meu futuro? Primeira coisa, reconheça. Põe para mim. Reconhecer que fizemos algo. Reconheça o seu erro. Reconheça, eu errei, eu tenho isso, eu tenho esta falha, eu tenho este sentimento, eu tenho esta raiva. Não, de verdade, eu tenho raiva, eu tenho esta amargura, eu tenho. Reconhece. Porque o maior erro que alguém pode cometer na vida é não reconhecer que algo não está legal dentro de si, ou em qualquer outra circunstância, relacionamento ou qualquer coisa. Reconhece. Sabe por onde vem a cura para você desembaraçar quando você reconhece? Realmente, aquilo me chateou, realmente. Sabe, esse sentimento tomou conta de mim, realmente eu errei, olha, realmente assim, eu sempre escondi isso, mas eu tenho essa mania, reconhece os seus erros, reconhece como você tem tratado a sua família. Eu sei que algumas coisas é difícil, mas reconhece como você tem tratado o seu marido, sua esposa, reconhece como você tem tratado os seus familiares, o seu pai, a sua mãe, reconhece. A maior dificuldade que o ser humano tem é de reconhecimento, de reconhecer. Sabe de uma coisa? Às vezes nós temos o hábito de falar de quem nos fez mal. Fulano pisou na bola, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. E nós não temos o hábito de falar de quem nos fez bem. Às vezes você gasta uma vida toda falando de quem te fez mal e não gasta um minuto elogiando quem te fez bem. Talvez a sua vida é um livro do passado, porque você só fala do passado. Sua vida é um livro de histórias do passado. E você fica tanto tempo falando do que te fizeram, que você esquece de elogiar quem Deus colocou do seu lado. Talvez alguém que esteja do seu lado precisa de um abraço, de um elogio, de um sorriso, de um muito obrigado, mas você não tem tempo. Reconheça que você foi responsável pelo fracasso da sua família. Reconheça a sua culpa, reconheça que você falhou, admita que você falhou. Porque em 1 de João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reconhecer os pecados, as falhas é libertador. A verdade liberta. João 3,16, e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Como que a verdade liberta? Quando eu reconheço. Amado, às vezes você está ali, medindo força com a mulher, medindo força com o marido, não dá o braço a torcer, sabe que está errado, mas não dá o braço a torcer. Reconhece, errei, falhei. Estou aqui disposto a recomeçar, a fazer certo, a mudar, a ser uma mulher diferente, a ser um homem diferente. Eu estou aqui tendo uma vida inteira pela frente para poder reconstruir tudo isso. Você topa? Você quer? Vamos junto, vamos reconstruir tudo isso. Deixa o que ficou para trás. Isso está ligado ao fato de corrigir os problemas. Olha aqui, ponto 2, corrigir os problemas que causamos aos outros. Amado, você tem que corrigir. Você não pode, às vezes tem alguém lá com o coração sangrando por algo que você fez, esperando você, uma ligação sua para corrigir. Sabia disso? Talvez isso vai dar dignidade você chegar para alguém e dizer, fulano, sabe o que aconteceu aquilo, sabe? Eu estava errado. Me desculpa por ter prejudicado você. Me perdoa por ter feito isso com você.
Corrige os seus problemas. Mas nós temos que ser como homens e mulheres de Deus, verdadeiros. Em Lucas 19:8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Além de reconhecer, ele abandonou o erro, pediu perdão e foi lá e disse: Senhor, eu vou restituir. Amados, é nobre, sabia? Quando nós corrigimos os problemas que nós causamos para os outros, é nobre isso. Talvez foi voluntário o que você fez ou foi involuntário. Talvez você falou sem pensar, você agiu sem pensar, não sei, mas corrige. Talvez tenha alguém lá sangrando e a tua vida não anda porque você está preso naquilo, você não dá o braço a torcer. Gente, orgulho, vaidade, soberba, isso não leva a lugar nenhum. Isso não leva a lugar nenhum. Você não vai conseguir construir um futuro, uma carreira, uma vida adiante, se você não, corrigir as coisas na sua vida. Porque quando eu digo corrigir, às vezes é atual, às vezes você em casa, a forma com que você trata as pessoas, tem que corrigir isso. A maneira com que você fala, a maneira com que você age, você tem que corrigir isso. Às vezes é um empregador. Poxa, às vezes humilha o funcionário porque é um patrão, às vezes porque você é um encarregado, você humilha um funcionário. Ou talvez você é um funcionário e faz coisa errada porque o seu patrão, fez uma coisa para você, você está com raiva, você trata mal aquele carro que você dirige da empresa, você trata mal, quando tem oportunidade de não fazer, você não faz. Eu podia fazer, mas não vou fazer porque, eu estou chateado. Corrige isso, corrige essa postura. Corrige isso. Reconhecer, é fundamental. Às vezes alguém que tem um hábito, mente muito, corrige isso. Bicho, eu minto demais, eu minto para minha mulher, eu minto para o meu marido, corrige isso. Você acha que Deus vai manifestar algo grande na sua vida vivendo dessa forma? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós como filhos de Deus temos que ser verdadeiros, falar a verdade. Como filho de Deus, é uma vergonha você ver mentira na boca de filho de Deus. É uma vergonha você ver crente envolvido com mentira. É uma vergonha. Mentindo, enganando, fraudando. Isso é uma vergonha. Corrige isso. Qualquer tipo de coisa na sua vida que impede você de correr a carreira. Isso é um embaraço. Outro ponto, perdoar. Amados, perdoar. Se você foi vítima, perdoe. Porque o perdão é libertador. E se você fez algo contra alguém, peça perdão. Você sabe que o perdão, ele liberta você. A verdade é que quando eu tenho raiva de alguém, um ódio, qualquer sentimento, por algo que alguém me fez, é como se eu pegasse uma algema e prendesse no meu pé e prendesse no pé da pessoa. Ter raiva de alguém é tomar veneno e querer que o outro morra. Tem gente que está assim, tem tanta raiva do outro que não percebe que esta raiva é um veneno que ela está tomando todos os dias e que a outra pessoa está lá vivendo a vida. Você vê na internet, olha lá, o palhaço, a palhaça, filho do capeta, Satanás, Beelzebul e não sei o que, cachorro de Satanás, da cobra, do capeta, do rabo da tartaruga, da verruga, da bruxa, não sei o que lá. Olha lá, está lá na praia, lá capeta, me devendo, está lá na praia, lá Satanás. Mas perdoa. Se alguém lhe fraudou, perdoa. Se alguém tirou algo, perdoa. Se alguém te traiu, perdoa. Se alguém te enganou, perdoa. Porque o perdão é libertador. Porque só através do perdão você consegue olhar para o futuro e dizer: eu vou viver, eu vou seguir. Posso falar uma coisa para você, amado? Eu já sofri inúmeras coisas na minha vida, e tem muitas delas que eu nem me lembro mais. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu não tenho, porque senão não posso olhar para o futuro, eu não posso ser quem eu quero ser, não posso, se eu ficar preso, embaraçado com questões da minha vida. Diga, o perdão
é libertador. Tem gente que diz, bispo, eu não consigo perdoar. Consegue, mano, consegue sim. Bispo, eu já perdoei. Entreguei na mão de Deus para Deus pegar aquele Satanás do inferno e pôr a mão para Deus para cá. Está na mão de Deus. Isso não é perdão, não. Isso não é perdão, não. Com essa raiva. Bispo, quando eu sei que eu perdoei, quando eu consigo até fazer piada em cima da situação. Quando eu consigo olhar para aquela situação e ela não me fere. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu, como é que eu caí numa dessa? Misericórdia. Vida que segue. E o jogo continua. Porque eu estou olhando para o futuro. Porque senão eu vou ficar lá pensando, não, porque se fulano não tivesse feito aquilo comigo, minha vida hoje, porque se não tivesse me tirado aquilo, porque o meu pai fez, porque me roubaram. Para. Perdeu? Deus restitui. Você crê que Deus restitui? Eu creio. No mínimo em dobro. Se tiraram alguma coisa de você, Deus vai te restituir. Se levantaram contra a sua vida, Deus vai te honrar. Te humilharam, Deus vai te exaltar. Falaram contra você, Deus já te justificou. Mas te ofenderam, Deus te exalta. Te prejudicaram, Deus te honra. Ou nós não cremos em Deus de verdade? Cremos ou não cremos? Então no lugar da tua vergonha, Deus vai dar dupla honra. Ah, mas tem uma pessoa no meu trabalho que era para eu pegar um cargo, era para eu ser hoje um gerente executivo, não sei o que lá. A pessoa puxou meu tapete. Se era para você ser, você vai ser. Deus vai te fazer chegar lá. Aqueles que fazem guerra contra você são reduzidos a nada, coisa de nenhum valor. Eles é que tropeçam e caem. E Deus te exalta. Então o que nós precisamos é entender que há um Deus realmente soberano. Há um Deus cuidando de mim e de você, o Rei eterno, imortal, invisível, sim, mas real, está cuidando de mim e de você. Sabe, tem coisas que as pessoas falam contra você que você não está vendo, mas Deus está vendo. Tem coisas que as pessoas tramam contra a sua vida, você nunca vai saber, mas Deus sabe. Tem pessoas que Deus já tirou da tua vida e você não sabe nem por que saiu, mas Deus sabe, porque Deus ouvia o que elas falavam quando você não estava vendo. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, todo poder, onisciente, tem toda a ciência, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós temos que descansar nessa soberania de Deus. E por último, para eu encerrar, nesse 1 minuto e meio que eu tenho, obedecer aos mandamentos. Amado, obedeça a palavra de Deus. Mestre, perguntaram a Jesus em Mateus 22:36, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ao aplicarmos o princípio do arrependimento, do perdão, da paz, do amor com o nosso próximo, seguindo a palavra, mas nós vamos crescer na vida. Você vai avançar, você vai vencer. O meu desejo é dar o seu testemunho ainda esse ano de um grande feito na sua vida. Amados, eu encerro com um versículo e uma frase que não está no telão, mas eu vou falar aqui, você anota ou guarda no coração. Eu encerro com Lucas 9:62, que diz assim, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui é que se você pôs a mão no arado, se você tem alguma coisa para fazer para ele, para você, para a vida, se você ficar olhando para trás, você não vai chegar a lugar nenhum. O mais importante não é aonde você esteve. O mais importante é aonde você está disposto a ir. O mais importante não é aonde você chegou, é onde você pode chegar. O mais importante é aonde nós estamos dispostos a ir. Vamos olhar para frente, amados. Vamos relembrar do passado para dar testemunho. Vamos relembrar do passado para poder falar do que Deus fez na nossa vida, em nossas vidas. Mas assim, para ficar sofrendo,
se martirizando, se punindo. Você é humano. Não estou dizendo que você tem que viver no pecado. Você é humano. Se você falhou, acerte, peça perdão, vai, não peques mais. A lógica, a consequência vem, o que o homem planta, o homem colhe. Tem consequência de tudo que nós fazemos, mas não apaga toda a tua vida, a vida que você tem pela frente, porque você está preso a coisas que você se desembaraça hoje. Quero que você curve a sua cabeça. Quero orar com você. Senhor Jesus, eu sei que há pessoas aqui nesta igreja com muito potencial. Eu sei que há pessoas agora que estão me assistindo pela internet, no mundo inteiro, com muito potencial. Pessoas que, infelizmente, tiraram a mão do arado porque estão olhando para trás. Pessoas que, em algum momento da vida, se perdeu na culpa, se perdeu no problema, se perdeu no pecado e acha que não tem mais chance. Talvez alguém agora, Senhor, que me assiste e que diga: eu saí da igreja porque eu errei, eu falhei, eu não sou digno de estar na igreja. Mentira! Jesus te quer de volta. Volta para casa, filha. Volta para casa, filho. Jesus te ama. Esta igreja te ama. Você falhou, você pecou, mas há uma chance de Deus para você recomeçar a sua vida. O mais importante é aonde nós estamos dispostos a ir a partir de hoje. Se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas falhas, se arrependa de todo o mal que você fez e volta para a casa de Deus, volta para os braços do Pai, se reconcilia, se desembaraça de tudo isso que tem embaraçado a tua vida, todo esse pecado que te assediou e contaminou e trouxe vergonha para você. Jesus pode a partir de hoje te dar um novo nome. Ele pode recomeçar algo na sua vida. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode transformar esta água em vinho. Ele pode transformar esta situação em uma nova circunstância na sua vida. Volta para casa. Se abre, volta para Deus, volta para Deus. Ele te ama, Ele te perdoou, Ele te ama. Se reconcilia, peça perdão. Obedeça os mandamentos de Deus, reconhece as suas falhas, corrige os seus defeitos, os seus problemas. Ele vai te ajudar. E nós sairemos hoje daqui, Jesus, olhando para o futuro e não mais para o passado, porque o que ficou para trás não nos interessa. Não há nada nos esperando no passado, mas existem muitas coisas nos esperando no futuro. Não há nada te esperando no passado, mas tem muita coisa te esperando no futuro. Olhe para frente, avance e conquiste em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.